O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 18 de fevereiro, mais uma vez pensando entrando na casa de vocês, sempre agradecendo pela generosa audiência, pelos carinhos que vocês têm com a TV Zoom, com Pensando Comigo e, claro, procurando trazer assuntos que eu entenda que seja do nosso interesse. Nessa noite ainda estou pensando em eleições de 2020. Muita gente fala, mas a eleição já passou há tanto tempo. Mas as experiências que ficaram são importantes, porque elas poderão nos balizar para futuras eleições. Esse ano mesmo tem eleição, né? E 2024 já não está tão longe assim não, hein? Já se foi um ano do governo Johnny Maico e já tem gente que começa a se mexer assim. E essa noite eu estou recebendo mais um nome que foi candidato nessas eleições. A gente vai falar um pouco sobre essa campanha, mas vamos falar também sobre como ele está... Essa pessoa que está hoje comigo aqui, ele é muito ativo. Certamente ele, por exemplo, eu recebi dele um livro, né? Escritor, ele está escrevendo. E ele está também participando da vida política de Friburgo. Eu acho que é importante a gente saber deles, o que eles estão pensando da vida, se eles pretendem se candidatar. Esse ano mesmo tem eleições aí, teremos certamente candidatos a deputados pelo Friburgo, enfim. Eu acho importante conversar com eles, né? Nós tivemos 16 candidatos. E eu já apresentei alguns nomes aqui. Eu não tenho nenhuma pretensão de apresentar todos, né? Até porque já agora... Aí para abril eu vou procurar concentrar os pensando na parte política, mas nos pré-candidatos a deputado que foram aqui da nossa cidade. Eu sempre, claro, eu já fui obrigado a recusar 2 ou 3 pedidos de participação de candidatos que são hoje, exercem cargo de deputado, seja na Alerj como na Câmara Federal, mas que não são daqui de Friburgo. Eu prefiro que a gente eleja gente de Friburgo, né? Mas ele esteve aqui comigo na pré-campanha em 2020, depois esteve naqueles programas com todos os candidatos, tá? E quem está acompanhando o programa de perto sabe que eu convidei alguns já, e talvez convide um ou outro, porque eu estou fazendo esse programa a cada 40, 45 dias, talvez convide mais um lá para março, e vou parar, e aí vou me dedicar mais às eleições. Mas já estiveram aqui comigo a Lucidarli Novaes, o Mariozão da Rádio, o André Montechiaro e o Juvenal Kondak. E hoje quem está comigo aqui é o Cláudio Damião, né? É uma pessoa extremamente conhecida, já foi vereador, se eu não me engano, em 2 mandatos seguidos, 2008 e 2012, foi candidato a vice-prefeito em 2016 e candidato a prefeito em 2020. Tá? Então é uma pessoa respeitável na nossa cidade e que teve se nós considerarmos que ele se lançou por um partido que não tem uma penetração muito forte em Friburgo. E assim mesmo ele obteve mais de 5.000 votos, mais precisamente 5.088 votos, né? Com uma votação bem representativa. E ele sabe muito bem que ele só não se elegeu vereador tanto em 2016 quanto em 2020, porque ele não quis se candidatar. Porque pelo trabalho que você fez na Câmara, você teria qualquer bolão aí de eleito, você constava. No meu constaria sempre, tá? Mas você escolheu outros caminhos, mas vamos conversar hoje para saber um pouco como você viu a sua eleição, o que você está fazendo, o que você pretende fazer, né? Além de tudo, como diz minha esposa, você é um ótimo papo. Essa conversa com você rende, né? Então esse é o tema do programa desta noite, né? Passado mais de um ano das eleições de 15 de novembro, as marcas que ficaram em Cláudio Damião. Antes eu quero dar aqueles recados meus iniciais, né? O primeiro são 2 pedidos que eu faço em favor da Casa Madre Rosélia,
atendendo a solicitação da diretora Maibi Caristiato Frossar. Eu já venho fazendo esse pedido desde setembro, mas eu penso que a causa é boa, então vou continuar fazendo. O primeiro é do estacionamento rotativo, Casa Madre Roseli, toda a renda é revertida para a instituição. Agora toda parada no estacionamento é uma ajuda para a instituição. Aqui você estaciona e faz os projetos sociais da instituição andarem. Pare e ajude. Aberto de segunda a sexta, das 7 às 19 horas, Rua General Osório 226, com acesso também pela Avenida Rui Barbosa. Estacione e seja solidário. Eu já falei aqui, um estacionamento no local que não tem muita vaga disponível, né? Fica ali perto do Raul Sertana, Rua General Osório, que tem um monte de clínicas médicas, consultório, laboratório, colégio. Então, em vez de parar ali, quem é educado não para em fila dupla, né? Mas tem gente que não tem tanto respeito, mas por favor, respeite e pare no Casa Madre Roseli, que você vai, além de respeitar o trânsito, vai respeitar o próximo, você vai ajudar a entidade. E outro pedido que é relevante também da Casa Madre Roseli é com relação ao bazar do Casarão, que é um bazar antigo que existe na Casa Madre Roseli e funciona de segunda a sexta, das 10 às 17 horas. É uma ótima oportunidade para você comprar uma roupa bem mais barata, né? Um vestido, uma blusa, uma calça, uma camisa, um sapato, porque eles recebem essas doações de boa qualidade, eu sempre falo. Isso também é sempre um lembrete para quem faz doação de roupa, calçado. Só se doa coisa boa, né? Quem doa porcaria, não doa, não faz doação, né? Bota no lixo, né? E eu, há pouco tempo, eu estava conversando com uma organizadora de um desses bazar, ela estava reclamando isso comigo, né? Que às vezes recebe bolsa, metade da bolsa é tudo roupa rasgada, roupa suja. Meu Deus do céu, quem tem coragem de oferecer como doação uma roupa rasgada, uma roupa suja, um sapato... Ela falou coisas absurdas, né? Sapato sem par, né? Um pé. Será que está pensando que vão doar para Saci? Só pode, né? Isso não existe. Quem quer doar, doa coisa boa. E pode comprar também coisa nova e fazer a doação, tá bom? Ajude a Casa Madre Roseli, que vocês estarão ajudando na Friburgo. O segundo é aquele mantra que eu venho falando também desde setembro. É a carreta abandonada na Rua Bini, lá no Jardim Ouro Preto, né? Isso é um absurdo, né? Ela está há mais de 3 anos lá, parada, e mata... Isso aí está dando um exemplo de como é que ela atrapalha, né? Vocês estão vendo aí, a carreta está lá parada, tem uma outra carreta ali. A carreta só vai passar porque quem parou aquele veículo parou erradamente, parou em cima da calçada. Se ele para no local certo, não ia passar parar a carreta nenhuma, que além de tudo ela está na contramão, né? Pois é, eu venho falando que o seu Fabrício Corrêa Medeiros publicou um edital de notificação no dia 26 de novembro, dizendo que o proprietário tinha até o dia 26 de dezembro para retirar a carreta. Já se vão quase 2 meses e nada da carreta ser retirada. A desculpa da vez é que eu falei aqui na semana passada, pelo menos foi como consta em matéria na Voz da Serra, que ele alegou que o contrato do governo anterior não previa um reboque com capacidade de retirar a carreta. Eu falei aqui que a desculpa mais esfarrapada que eu já ouvi, né? Porque ele tinha no mínimo a obrigação de conhecer esse contrato. Ele sabe que essa carreta está no local há vários meses. No mínimo ele tinha que fazer um termo aditivo para se virar em tirar essa carreta de lá, né? Enfim, ele está fazendo o prefeito Johnny Maico pagar mico, porque é o que eu falo, ele está sendo indolente, a secretaria dele é a Secretaria Dorminhoca, que já foi no governo Renato Brabo, mas o governo de Renato Brabo saiu daquela forma deprimente que todos nós sabemos, né? Mas eu esperava mais do governo Johnny Maico nessa questão da ordem de mobilidade urbana. Continua sendo uma secretaria inoperante e pior. Eu, essa semana, pelo menos na coluna do Jornal de Conselheiro que eu escrevo, eu vou fazer uma colocação muito chata que o prefeito Johnny Maico deve ler sobre a atuação do secretário de Ordem e Mobilidade Urbana, né? Enfim, eu espero que essa carreta saia de lá, né? Eu já disse aqui, esse secretário não está à altura do cargo. Como o prefeito vive trocando de secretário, já quem troca 10, troca 11. Esse aí só tem currículo bonito, mas efetivamente ele não está produzindo o que a cidade espera dele. Prefeito, acorde, prefeito. Isso dito, vamos a quem anda acordado, que é o Cláudio Damião. Cláudio, boa noite, obrigado por você ter vindo. Telinha para
palavras iniciais, por favor. Eu que agradeço, Modesta, essa oportunidade, cumprimentar você que está em casa, boa noite, obrigado pela audiência. Dizer que, sem querer plagiar, né, o seu programa, mas eu estou sempre pensando Nova Friburgo, né? Eu não deixo de pensar Nova Friburgo. Não é só no processo de disputa eleitoral, né? Você acompanha também, sabe a luta. A gente está sempre olhando os aspectos gerais da cidade, não é só o mandato que faz da gente uma pessoa preocupada. Você não tem mandato e está aí preocupado com o município. Eu não exerço nenhum mandato atualmente, continuo preocupado e atento com as questões do município e atuando dentro dos limites da minha cidadania, enviando ofício à prefeitura, cobrando medidas de questões gerais, saúde, por exemplo. Nós fizemos através do nosso movimento 200 anos para quem, que foi um movimento criado naquela ocasião, para questionar as questões relevantes do município, a falta de um planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo, né, que já vem lá do governo do Renato, quando a gente discutia um projeto de 200 anos e perpassa o atual governo. Então nós fizemos um documento elencando uma série de pontos, abordando a questão da saúde. Não fomos recebidos pelo prefeito naquela ocasião, igualmente não fomos recebidos pelo atual prefeito, no sentido de apresentar uma proposta de temas relacionados à saúde que poderia, de alguma forma, auxiliar. A gente não está lá pedindo cargo, favor, não estamos tecendo críticas, era um documento construtivo e não fomos recebidos. Fui forçado, eu diria, a fazer uma representação no Ministério Público por conta de não cumprimento de uma lei municipal de proteção e bem-estar animal, que é uma questão também relacionada à saúde pública, não sem antes oficiar a Secretaria de Meio Ambiente, ao próprio prefeito. Não deram a menor resposta, sabe? Igual essa questão que você trata aí do caminhão estacionado inadequadamente numa via pública, a atuação do atual prefeito, pelo menos com relação a nós, tem sido nesse sentido, de não ouvir, não dar resposta, não se interessa, não ao menos mandar um ofício dizendo, olha, recebi a mensagem, vou tomar providências. A gente tem atuado muito também com relação àquele casarão histórico ali da antiga LBA, na Augusto Spinelli, número 154. Aquele casarão tem 130 anos, Modesto. Ele foi o Clube Alemão, ele foi a LBA. Foi uma das primeiras sedes do Clube Alemão, eu sei disso por causa da CEF, né? Que a CEF foi também oriunda do Clube Alemão. Exatamente. Né? Então eu sei então dessa tem um história. contexto histórico, né? E o casarão está cedido ao município através de um contrato assinado em 2018 pelo Renato Bravo, com uma finalidade específica que não é cumprida. Nós fizemos um documento, antes de saber desse contrato, propondo que o casarão fosse recuperado, que o prefeito se movimentasse junto ao governo federal para tentar retomar o casarão pro município, porque ele pertence hoje ao governo federal. Ele foi tomado do município na ocasião, acho que no período da guerra, no período do Getúlio. Foi no período do Getúlio, sim. Pois é, e que ele fosse tombado definitivamente pelo IPHAN, para ele poder também receber recursos de manutenção, de garantia da preservação daquele patrimônio histórico e cultural. E nós propusemos que ele fosse transformado num centro cultural para o município. Até porque a gente está precisando, né? E ali tem toda a cara, né? Porque é um casarão histórico. Exato, ele vai se complementar. Agora eu vou te contar uma coisa, hein? Pelo menos que me prova o contrário, até porque eu faço parte da entidade, a gente tem muita coisa que o IPHAN tomba. O IPHAN tomba e derruba a entidade, porque ele não ajuda praticamente em nada, hein? É muita burocracia. Se for um imóvel particular, tem uma dificuldade mais ampla. Muito grande. Você pode ser que um imóvel público pode ser mais fácil. Agora, o particular, eu vou te contar uma coisa. Particular, eles falam o seguinte, nós estamos tombando e vocês se viram em fazer um monte de coisa. Você não tem que se virar e manter uma coisa do jeito dele. Mas, Cláudio, eu sei que você é assim, eu sempre falo, para você exercer cidadania, você não precisa de mandato. Tá, quem é interessado pela cidade faz isso. Me fala quem é o teu acompanhante aí. Hoje eu estou aqui com meu amigo, professor Expedito, professor de História da Rede Pública, meu parceiro lá no programa da Rádio Comunidade, o programa Momento Cidade. Você já está convidado a participar do programa. Agradecer já ele. Eu não sei como é que eu vou me sair bem não, porque é muito fácil ser entrevistado. Ser entrevistado é muito bom. Não, mas olha, você vai gostar. É um bate-papo como o seu programa, muito livre, muito à vontade. A gente trata muito sobre cultura, sobre abordagens políticas, educação, saúde, os temas mais gerais e amplos de interesse da sociedade estão presentes lá no programa. Vai ser um privilégio. Eu estou te falando, esse programa, o viés a gente fazer um pouco na viagem do passado, né? Você lembra que eu conversei com você aqui na pré-campanha, depois que foi dentro de uma
foi bem mais fácil, porque as amarras legais não eram tão rigorosas. Depois, na campanha, foi aquela história, né? Que programa de meia hora, bem chatinho, né? Pergunta que tinha que fazer um, tinha que fazer no outro, tinha que muito pouco mudar, porque a legislação é coisa, e meia hora não dá para falar muita coisa. Né? Muito padronizado, né? Digamos, a verdade é que a legislação eleitoral, em nome da isonomia, ela acaba engessando demais. Você vê que fazer um debate é um negócio complicado. Ainda mais com 16 candidatos. Nós não fizemos. Nós resolvemos não fazer, porque chegou a uma conclusão que a gente tinha que convidar no mínimo 12. E quem convida 12, convida 16, né? Porque a gente não via razão nenhuma de... Nós convidamos todos para as entrevistas. Por que a gente agora ia eliminar 4? A gente poderia... O prefeito, na época, não quis participar da entrevista, mas foi um problema dele, ele não quis porque não quis. Nós preferimos não fazer o debate, porque a gente falou assim, o debate vai durar 4 horas, quem vai assistir? Fica complicado, né? Mas depois você teve aqui... Você recebeu, digamos, comentários bem elogiosos nas suas 2 participações, até porque você é uma pessoa que tem um nível cultural muito bom, você sabe se expressar, você sabe, tem boas ideias, né? Mas apesar das participações terem sido positivas, né, todo mundo elogiado, o resultado não veio, né? Acabou você tendo até uma votação bem expressiva, né? Mas ficou longe do primeiro posto, né? Claro, além dos votos que faltaram, né? O que você atribui o resultado? Você imaginava que você poderia ter ido mais longe? Quais foram as dificuldades que você não conseguiu transpor para você transformar todo um conhecimento que você tem da cidade, um trabalho prestado? Você, como vereador, você foi um dos vereadores mais atuantes da Câmara Municipal por 2 mandatos, só não viu quem não acompanhou, né? Ou seja, você tem uma história em Friburgo, mas isso não se transformou em voto, digamos, com efetividade que eu acredito que você esperava. Ou você não esperava tanto mais votos. Enfim, quais foram as dificuldades que você, apesar de ter tido uma posição em 16 até honrosa, mas ficou longe do primeiro? Olha, Modesto, toda e qualquer avaliação que você faça, ela vai ser sempre incompleta, né? Porque não é muito fácil fazer uma avaliação num contexto político com 16 candidatos. O nosso partido é muito pequeno. Faltaram recursos, né? E campanha, ela demanda recursos, não só recursos humanos, também recursos materiais. Não estou me queixando, todas as minhas campanhas foram campanhas realmente muito difíceis, com pouco material, com pouco recurso financeiro. E a gente foge, inclusive, a essas campanhas milionárias, né? Você disputar com um candidato que tem R$500 mil para concorrer a uma eleição, não é fácil, né? Não é uma coisa muito simples de você disputar num campo aberto como esse. Além do que a gente sabe que forças políticas, algumas, se movimentam num campo pouco ético. Então você luta com muitas dificuldades, de promessas que não vão ser concretizadas e que você se nega a fazer, mas que o eleitor muitas vezes gosta. E um outro cenário que eu acho que também tem atrapalhado muito o processo de escolha e decisões que, de fato, oficializem aquele candidato com peso político de decisão, né, que referende de fato aquele candidato, é a ausência brutal do eleitor às urnas. Essa é uma questão que a gente vai precisar abordar, trabalhar, estudar, motivar, porque o que vem aí é realmente uma despolitização profunda, o que faz com que a cidade, ao invés de melhorar, só piore. Ao invés de você ter bons candidatos, né, você acaba tendo candidatos ruins, representações muitas vezes pobres, medíocres, no sentido mais amplo em geral. Não me refiro só a Friburgo, eu estou dizendo num contexto mais amplo, porque isso tem se dado no cenário nacional, inclusive, de ausência de participação política. E a gente pega o nosso território aqui, se olhar a votação do prefeito, por exemplo, né, nós tivemos 16 candidatos, eu fiquei em 7º, né, então fiquei... Ficou na mediana, digamos. 9 candidatos ficaram abaixo, 8 candidatos ficaram abaixo. Ou seja, você ficou acima da média, né? Fiquei acima da média, considerando um partido pequeno, um perfil ideológico que muitas vezes sofre ataques de alguns segmentos, né? Então isso tudo dificulta a colocação das ideias, porque às vezes a pessoa não quer ouvir a ideia, quer ouvir a promessa. Como a gente se recusa a fazer promessa e quer trabalhar dentro de um programa de governo, e como você iniciou dizendo, o tempo de apresentação do candidato foi muito curto, no seu programa e no outro. Claro, Você não consegue passar o seu programa de governo, as pessoas entenderem que aquilo ali tem consistência, tem pé no chão, possibilidade de ser resolvida e realizada, para mudar o perfil do município. A gente está num período
de pelo menos uma década em que a gente está marchando na mesma toada. A gente não consegue sair desse profundo atraso que a gente está instalado. Me permita dizer isso, eu não quero aqui ser ofensivo a ninguém. Eu estou achando que eu acho que você está sendo generoso falar uma década. Para mim, pela minha concepção, nós estamos há pelo menos 20 anos batendo, como diz o outro. Eu não sei nem se marchando no mesmo lugar, mas para mim dando um passo para trás. Porque nós já tivemos governos que atuavam, que tinham proposta, tinham projeto, tinha iniciativa, fazia o sujeito caminhar junto com ele naquela perspectiva de construir alguma coisa. E depois isso foi esvaziando. E é o que eu estou te dizendo. Se a gente pegar a eleição, por exemplo, quando eu me elegi vereador, que foi a eleição do Heródoto. O Heródoto teve 53 mil votos, se não me falha a memória. 55 mil e pouco. Por aí. Foi a maior votação até hoje com o candidato a prefeito. Nós tivemos, mas aí você vai olhar, nós tivemos 29 mil votos brancos, nulos e não comparecimento. Aí se você pega já foram muitos. Muitos. Já foi um processo de afastamento de comparecimento às urnas. Se você pega o atual prefeito teve 22, 23 mil votos. 22 mil e poucos votos. 22.700 e pouco. Isso. Mas nós tivemos, se não me engano, mais de 50 mil ausências ou brancos e nulos. Foi. Então, ele não ganhou a eleição. Quem ganhou foi o voto branco, nulo, né? E se somar todo mundo, talvez o branco, nulo e não comparecimento tenha sido maior. Isso é uma expressão do desinteresse para os problemas do próprio município. Eu acho que a gente tem que parar, refletir. A tua participação como cidadão, como cidadã é necessária, é importante. Nós não sairemos dessa condição que a gente se coloca de atraso político, de falta de perspectiva, de falta de um projeto mais arrojado para fazer com que as pessoas voltem a sonhar se não tiver participação. Né? Então, desculpa, só para concluir, dentro desse contexto, eu acho que está localizada também a minha votação, a minha participação, né, os resultados eleitorais que a gente obteve. Você está falando, que eu canso de falar aqui. Eu tirei o meu título de eleitor em 1970, quando eu fiz 18 anos. A graça do Senhor me permitiu que eu votasse em todas as eleições. Eu vou lá. Eu não voto em branco, nem voto em nulo. É o que eu falo. A gente tem que pensar que nosso bairro é um condomínio, a nossa cidade é um condomínio, o nosso estado é um condomínio, o nosso país é um condomínio. Isso aí eu comparo a mesma coisa no condomínio, né? O camarada não vai lá na reunião da Assembleia e depois vai reclamar que a portaria está suja, mas no dia que for votar lá para tomar uma decisão sobre a portaria, não estava lá. E isso está acontecendo o que você está falando, né? E aí tem uma coisa que me arrepia muito. Eu não vou à eleição porque eu não gosto de político. Meu amigo, você não gosta, você vai ser mandado por um. Pelo menos tente intervir, né? Toda a nossa vida ela é regulada pela política. Eu não quero aqui estar condenando nem criticando ninguém. A gente está chamando a atenção para um drama que a gente vive. É que se não houver participação, a gente não vai sair da situação vai ficar nesse reme-reme. Quando eu encontro alguém que vem falar, não, eu não quero saber, não acredito em... Eu falo, olha, vamos fazer de conta que você tem um paciente, um amigo, alguém da família muito doente. Você abandona essa pessoa ou você busca o tratamento? Eu busco o tratamento. Pois então considere que o que a gente está vivendo é uma doença crônica e social. Então a sua participação pode ajudar a mudar isso. A gente está passando por um momento também que a gente tem que analisar. Eu não sei se... primeiro que eu não sou daqui de viver a saudade, né? No meu tempo... Tem coisa que eu gosto, né? Para mim a música dos anos 60 e 70 continua valendo mais do que a atual. E eu até entendo um pouco por quê. Porque naquela época os compositores tinham muito mais liberdade de compor, e hoje eles são muito presos pelo streaming, tem que dar sucesso imediato. Se você não tiver 300 milhões de visualização, não funciona, não tem, então tira um pouco, né, a espontaneidade. Mas vamos lá. Saudosismo, para mim, eu não levo para esse caminho. Mas a gente tem que analisar que, pelo menos na minha percepção, a nossa sociedade hoje está muito mais olhando para o seu umbigo que já olhou no passado, né? As pessoas estão muito mais olhando para os seus interesses pessoais, e aí esquece de olhar para o coletivo. Pode ser uma visão equivocada minha, porque a gente já ficando velho, a gente começa a ter uma noção mais de experiência, né? Vivi naquele tempo, vivi nisso, mas pelo menos eu acho isso. As pessoas, quando começam a ver o seu umbigo só, acabam esquecendo do todo, né? Mas não, sim. O Marcolinho taca aí os lados do Laje, que o Laje está precisando aí de dinheiro, né? Está passando um sufoco danado lá, faz favor. Agora, você falou algo aí que você sabe, querendo ou não, o comportamento do friburguense no aspecto político, é só você analisar todas as eleições, você vai ver que o friburguense é uma sociedade mais conservadora em termos de partidos. E você veio para um partido que ele se alinha bem à esquerda, no sentido chamado progressista, né?
E você não acha que esse fato também colaborou um pouco para muita gente falar assim, Claudio, eu gosto de você, mas não gosto do seu partido? Sim, acontece. Mas olha, Modesto, a gente fez um esforço muito grande de tentar construir uma unidade num campo ideológico, um campo progressista, né? Todo mundo quer progresso, todo mundo quer uma visão mais moderna, e a gente estava oferecendo isso. Construir um programa de governo com participação coletiva das forças políticas que a gente considera progressistas, né, ou que se colocam no campo progressista, mas houve também um desinteresse profundo desse segmento de unir em torno de uma candidatura, né, de construir uma... Não precisava ser a minha, podia ser outra, mas a gente ter a possibilidade de dialogar nesse sentido. Então, acho que esse também foi um dos problemas que a gente enfrentou. Nós tivemos candidatos demais, quando podíamos ter, dentro desse campo, concentrado a votação numa aliança, né, com um pensamento, uma identidade que se aproximasse. Não precisa pensar igual, ninguém pensa igual. Mas o que nos aproxima, a gente pode construir essa unidade, né, com aquele pensamento que nos aproxima. E eu tenho certeza que teríamos um plano de governo que poderia sensibilizar a população, né, harmonizar os interesses coletivos em torno desse projeto, apontar para um futuro. Porque não dá para você ter... Hoje, assim, a coisa está tão ruim que o prefeito vai lá, cobre um buraco, virou um herói. Capina uma rua, ficou o melhor prefeito do planeta. Aquilo ali é o mínimo do mínimo que se faz. Em tempos passados, isso não gerava nem manchete de jornal. Era irrelevante. Aí você tem vereador que virou uma espécie de assistente de prefeito para ver onde que a rua está com mato para fazer a capina. E as coisas mais sensíveis do município estão ficando para trás. Nós não temos um projeto de desenvolvimento. Nós não temos sequer um plano diretor. Você já falou isso, uma coisa importante. A gente... por exemplo, a gente trabalha na engenharia, a gente cansa de falar o seguinte, não existe nada, você não fabrica um prego se você não sentar hoje não é na prancheta, né? Hoje é no computador, mas se você não sentar no computador, não desenvolver aquele projeto, fazer um planejamento de execução aquele prego vai ser uma porcaria. E a gente tem observado que isso na política, não vou só dizer que em Friburgo não, parece que na política brasileira isso é um pecado, né? Alguém passar um ano, 2 fazendo um planejamento, e mesmo que perca a eleição seguinte, mas deixa um projeto pronto para o próximo. Isso parece que ninguém pensa nisso. Você está falando que você mesmo fez uma proposta, mas parece que hoje ninguém pensa mais nisso, não sei, né? A gente está oferecendo uma contribuição coletiva, não é minha, não é do Expedito, é do movimento social, de pessoas de diversos, tinha médico, tinha advogado, tinha engenheiro, tinha arquiteto, professor, operário, tinha um grupo grande de pessoas opinando a respeito, porque você tem uma média do sentimento da população com relação às questões. E a gente estava oferecendo isso como uma proposta. Eu também não estou dizendo que era a solução de todos os seus problemas, mas era uma proposta que poderia pelo menos ser recebida e analisada. O que choca é o desinteresse de sequer receber para analisar, ou pelo menos acusar o recebimento. Nem isso faz, sabe? Então isso gera uma certa frustração, né? E agora tem que parar um rápido intervalo, já até passei da hora, né, Marconinho? Vamos para um rápido intervalo, voltando daqui a 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados.
bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos juntos é muito mais que só uma frase para Stan. Representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa. Você e sua família. São fechaduras, puxadores, cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja, no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer. Por isso, tenha uma só certeza. Em todos os seus momentos, tem que ser Stan. Uma outra questão que você já falou aí, a gente já falei que a gente conhece a nossa cidade, sabe que a nossa cidade ela tem um perfil mais conservador. Mas você, por exemplo, que veio por um partido mais à esquerda, mas a gente pensa também o seguinte, aí muitos desses 16 candidatos, vários eram do segmento de esquerda. Quer dizer, todos vocês sabem que Friburgo tem esse perfil mais conservador. Eu imaginei que fosse mais lógico, eu imaginei que teria uma candidatura vindo mais homogênea da esquerda, e não veio. Você não acha também que isso, eu não estou falando para a eleição passada não, mas isso tem a ver com as eleições presente e futuro. Será que esses grupos também não estão pensando muito individualmente, estão deixando de se unir em pontos comuns, entender que se disperso, é aquela história, né? Disperso ninguém tem força. E eu achei que a esquerda, sabendo que a Friburgo já não tem esse perfil mais conservador, nós tivemos, se você pegar os votos dos partidos como o partido do Anderson, né? PDT, o PSB, PSB, PT, vocês poderiam entender bem mais longe, talvez tivesse tido até chance de disputar. Será que nunca pararam para pensar em fazer isso, não? Modesto, eu lancei 2 cartas abertas propondo uma unidade, chamei as figuras, ou tinham pessoas da nossa relação buscando esses contatos, né? Mas não houve. Em alguns casos há um personalismo de que eu sou a figura, eu sou o representante, eu resolvo tudo. Tem isso também na política, né? Faltou a humildade de sentar e tentar encontrar o melhor caminho, a melhor solução. E até dentro desses partidos que você diz, alguns deles que têm um perfil mais à esquerda, também havia interesse em fechar uma aliança dentro daquele que era mais previsível de ganhar. Então, às vezes, o interesse individual, o interesse pessoal, uma questão mais focada na formação de uma chapa de vereador, foi muito mais de interesse de determinados segmentos, além de um individualismo, do que olhar a questão mais complexa que é o município, né, e tentar encontrar uma solução de unidade para oferecer um projeto factível, algo possível de realizar e de disputar de fato com esse segmento que se apresenta, né, à direita, de extrema... Nós tivemos eleição aqui, gente de extrema direita. Eu sempre falo o seguinte, desde que você não defenda, digamos, causas ilegais, eu penso que a gente tem que ter todos os princípios possíveis. Você pode pensar, você pode ser de extrema direita, de extrema esquerda, desde que você não defenda, por exemplo, como agora se pega no Rio Grande do Sul, um cara com uma suástica no braço, defendendo o nazismo. Tem sido comum, né? Isso, infelizmente, a gente não pode achar que isso é democracia, né? Você defendendo um regime que manda matar, isso não é. Mas no restante, você pode ser conservador, pode ser progressista, e todos eles são válidos. Mas na hora de juntar força, eu penso que tem que ter esse bom senso, né? Mas isso que eu estou dizendo, teve direita, teve extrema direita, mas faltou unidade do lado de cá. Aí diluiu do outro lado. E aí acabamos tendo um candidato que tem uma força maior junto a um grupo religioso, acabou ganhando. Essa pode também ser uma das características do resultado. Eu acho muito ruim. Eu não voto no candidato por conta da religião, eu voto por conta do caráter, da conduta, da participação política dele, do trabalho que ele executa. A religião, para mim, não entra nessa contagem. Né? A religião é uma coisa de foro íntimo. De foro íntimo. Eu não quero saber a religião, pode ser o que ele for, na religião que foi, pode até nem ter religião. Eu quero saber do ser humano, do ser humano que está ali se oferecendo para executar uma função pública. Mas, além de tudo, eu sempre me preocupo muito
em apresentar a experiência, né? Eu, quando fui vereador, eu não saí do mandato para concorrer a nada. Eu permaneci no mandato, concluí o mandato, somente no segundo mandato é que eu saí candidato a deputado estadual. Por quê? Porque acho que tem uma responsabilidade com o eleitor. Agora você vê candidatos que saem, cumpre 1 ano e meio de mandato de vereador, já é candidato a deputado, é candidato a prefeito, é candidato a governador, é candidato a qualquer coisa. Eu acho isso um desprestígio do voto que ele recebeu da sociedade para ele concluir aquele mandato. E aí eu também acho que cabe ao eleitor também falar com ele, meu amigo, você... mas não acontece isso, ao contrário. Essas pessoas se promovem mais do que aquele que cumpre o mandato. Você está querendo, mal entrou no já está querendo para a janela, né? Uma outra questão também que a gente sabe, eu ouvi isso, eu fiquei me arrepiei com o que eu vou te falar. Mas eu ouvi de uma pessoa, isso aí é uma pessoa que trabalha comigo, tem um nível mediano de instrução, falando assim, quando você esteve no programa, falou, puxa vida, Modesto, eu gostei demais do programa, não o segundo, porque o segundo foi um programa muito, muito engessado, mas no primeiro que você veio, gostei muito do Claudio Damião, mas eu estava conversando com a minha mãe, a mãe falou que tem um discurso bonito, mas ela não entende. Quer dizer, você aí eu fico me perguntando, até que ponto você acha que o fato de você ser uma pessoa que tem um nível cultural bom, ser uma pessoa bem articulada, ser uma pessoa que conversa sobre muitos assuntos, será que isso aí atrapalha você chegar, digamos, no povão para o voto, você tem um discurso que o povão não entende? Você acha que é isso? Que eu fiquei olhando e falei, mas será que é? Eu não sei, porque eu tenho facilidade de entender, né? Talvez você chegue a alguns núcleos populares, eu falei, será possível que ela tem razão de dizer isso? Eu não consigo ver. Modesto, mas eu não sei. Eu como vereador, falo aqui sem nenhuma arrogância, tentar me promover, mas é fato. Eu fui um dos que mais andou por essa cidade, por esse município. Fui a locais, eu fui num lugar, no Morro das Contas, que a senhora falou comigo, meu filho, olha, eu moro aqui há 30 anos, é a primeira vez que eu vejo um vereador. Isso me marcou muito, pela simplicidade dela. Nós fomos lá no Rui Sanglaro, o Expedito está aqui de testemunha, e fazendo campanha, uma senhora muito humilde, muito simples, veio me abraçar. Aquilo me comoveu muito, porque ela me acompanha. E uma senhora muito pobre, uma casa muito pobre. Isso aí talvez seja o fato dela te acompanhar, ela te entende melhor. Pois é, mas é isso que eu estou dizendo, não é um padrão de nível social. Eu sou a minha família, a minha origem é a Olaria, Morro de Olaria, lá da Rua Piauí, uma família sempre pobre, lutadora, Catassone. Então, assim, eu não sou elitista, eu só procuro ter um discurso coerente com a minha prática, né? E olhar as questões sociais, os problemas gerais da população, de uma forma responsável. Porque você fazer um discurso para baixo, povão, aquela coisa, né, que une as pessoas em torno de um tema e não sei o quê, mas não dá ao resultado que as pessoas esperam, isso é trair ao interesse público, né? Então é melhor você ter um discurso que seja coerente com aquilo que você está propondo e que vai ser, se atingido, se você ganhar a eleição, possível de realizar. Lá no próprio Rui Sanglar, conta um caso aqui muito exemplar disso, né? Foi um candidato lá e falou, não, isso aqui pode achar em 3 meses vai estar tudo asfaltado. Aí ele me perguntou, você me promete isso? Eu falei, não, de forma alguma. Primeiro que é mentira, ele não vai asfaltar isso aqui em 3 meses. A nossa usina de asfalto está fechada já há 2 anos. Segundo, que isso aqui colocar asfalto é uma promessa vã, porque em primeiro período de chuva o asfalto vai levar tudo embora. Nós temos que fazer aqui pavimentação correta, adequada, medir as calçadas, você como engenheiro já trabalhou, sabe como é, fazer as galerias de coleta de água de chuva, canalização de esgoto, porque é um loteamento, e eu fiz a lei de regularização fundiária, então eu sei do que eu estou falando. É um loteamento que já está dentro do escopo de regularização fundiária, a própria prefeitura já reconheceu isso. Mas você tem que fazer a obra que a população precisa. Eu lembro do governo do Amâncio, eu morava na Piauí, a rua era de chão e foi calçada, foi feita a pavimentação pela própria prefeitura. Hoje parece uma dificuldade enorme fazer algo que se fazia há 40 anos atrás com a maior facilidade. Isso aí é uma coisa que se você perguntar, Modesto, eu trabalho, por exemplo, numa empresa de construção civil. E nós, usualmente, você pensa que a gente asfalta os condomínios que a gente constrói? Nós usamos o quê? O bom e velho paralelo. Então não falta calceteiro, não faltam profissionais. Falta, porque para você calçar, você dá mais trabalho, você tem que investir mais tempo, não dá para você fazer aquele asfalto bonitinho de manhã, de tarde o carro passar. Ou seja, em verdade, é mais uma engana que eu gosto.
Porque e sai com a chuva, né? sai um com a asfalto chuva. que se coloca sem qualidade. Asfalto e paralelo não se conversa do jeito. Quando você faz uma subbase para asfaltar, você usa pedra. Mas é pedra em forma de agregado. É outra forma. É outra forma. Em forma de agregado, compactada. Não é um paralelo. O paralelo e o asfalto, eles não conversam por questões de dilatação térmica. Sim. Então vai sair. A não ser que você bote uma espessura desse tamanho. Não, e se você que puser é em cima da burro, terra, aí quando vai fazer a galeria de água, vai ter que arrebentar o asfalto. Nunca vai ficar igual. Não. Para você fazer isso tudo, primeiro você tem que investir nas coisas subterrâneas. Você tem que investir na rede de coleta de esgoto, nas águas pluviais. Mas aí você me diz, se você é esse senhor que me fez a pergunta, você vai acreditar em mim que estou dizendo que vou fazer certo, ou no sujeito que vai prometer fazer em 3 meses? Ele provavelmente, ele quer ouvir, como a gente adora ouvir, a gente quer ouvir tudo no curto prazo, acaba ouvindo no outro. Só que ele está 20 anos esperando e até hoje não saiu. E vai saiu. continuar esperando, né? Nós já fizemos, inclusive, um ofício, vamos protocolar na prefeitura pedindo a manutenção desse lugar. Deixa eu te falar uma coisa aí que eu sei que a TV Zoom não fez, mas eu ouvi alguns candidatos reclamando. Eu não sei se aí tem razão de ser, porque eu também não observei isso não, mas na campanha, pelo que eu observei, a mídia deu um tratamento, primeiro que ela tem obrigações legais a cumprir. E eu não sei, pelo menos eu consegui acompanhar os meios de comunicação que eu tenho acesso, né? Que eu não vejo todos, que eu não consigo, porque hoje tem tantos meios de comunicação, né? Mas ouvindo a rádio, a TV Zoom, outras TVs, o jornal, aqui o A Voz da Serra, o Jornal lá de Conselheiro também, que já participou. Eu vi que a mídia, me parece que deu um tratamento igualitário a vocês. Agora, eu não sei, há quem candidato já esteve aqui comigo e reclamou que ela deu um tratamento àqueles que as pesquisas diziam que iam ganhar. Você notou isso? Não percebi. Honestamente, eu não percebi isso. Não percebi. Pode ser que algum veículo tenha dado uma entrevista, eu não percebi. E também Você foi bem tratado por todos? Não tenho queixa a fazer, eu acho que é difícil até para os meios de comunicação cobrirem 16 candidatos a prefeito, é muito difícil. A InterTV fez aquele pinga-fogo, né? Que eram alguns segundos, você suava para responder, porque assim, te pergunta e você tem que responder naquele tempo. Uhum. E eu vi que os candidatos... Fica até parecendo o programa Silvio Santos. Eu vi que os candidatos tinham dificuldade de responder. Claro. Tem muita gente que não está preparada para aquela resposta de tem um lado emocional da pessoa também, que influi. Lembra o debate em que o vice-prefeito não sabia dizer o nome do hospital? Foi. Aquilo foi ridículo, né? Quer dizer, é falta de preparo, é demonstração total da falta de preparo. Aí a gente volta ao tema anterior. Ser despreparado é razão para não ser eleito? Parece que não. Não é. Todo mundo dizia assim, não, você tem que ter um excelente vice, porque na ausência do prefeito, foi o que aconteceu na época do Heródoto, gerou esse debate, né? Que ele se acidentou e saiu. Aí a gente ficou sempre preocupado em ter um excelente vice-prefeito. Eu fui candidato a vice-prefeito, fui muito elogiado em razão disso. Quando eu fui candidato... Você me perdoe, eu na época falei contigo. Eu achei, para mim, você... ali a chapa tinha que ser ao contrário. Pelo passado dos dois, não. Mas pelo presente, então, nem se fala, né? Mas enfim, depois na minha eleição a prefeito, eu procurei uma pessoa que tivesse também uma sustentação, né? uma estrutura política, de conhecimento, de base, para poder concorrer. E isso parece que não surte o efeito que você espera. Né? Ao final, isso parece que não é considerado, enfim, é complexo. Mas assim, a gente não está aqui questionando o direito e a opinião do eleitor. A gente está fazendo um debate em torno da política, até para mostrar a importância da política. Né? Eu acho que o mais importante é isso. Participem mais. É mais importante a gente mostrar que ela tem importância, porque quem pensa ao contrário, me perdoe, está caminhando para trás e não vai mudar. Modeste, só mais uma coisa que eu acho que é fundamental para o eleitor também, nas suas avaliações, considerar, é que não há candidato mágico. O sujeito sai de dentro de uma lâmpada e do nada, agora eu sou candidato. Tem que olhar se ele já concorreu a alguma coisa, se ele participa de associação, se ele frequenta conselhos municipais, qual o comportamento dele com relação à cidade, o que ele vê, o que ele deixou de ver, o que ele deixou de fazer. Porque é muito fácil, o sujeito nunca participou de nada e depois tem a solução para todos os problemas do município. Não, eu venho nessa toada há muitos anos. Eu só concorri a vereador depois de ter tido várias passagens de atuação na luta política no município, sem concorrer a cargo. A primeira vez foi em 2004, não foi não? Foi.
E você teve uma votação muito boa. Eu fiquei por 23 votos. Você não foi eleito, mas eu lembro que você teve, eu acho, 1.500 poucos votos. Foi muito bem votado. Você foi muito bem votado. Aí quer ver um dado muito interessante? Na primeira eleição que eu fui eleito, eu tive 2.898 votos. Eram 12 candidatos. Então eu fiquei em terceiro lugar. Depois passaram para 21. Eu permaneci num patamar de votos muito semelhante. Eu tive 1.800 e pouco. Que é na proporção, fiquei no mesmo lugar, proporcionalmente, porque aumentou o número de candidatos e eu fiquei em sexto lugar. E aí você vê como a ausência de pessoas às urnas está provocando um fenômeno assim preocupante. A vereadora que mais teve voto esse ano teve menos votos do que eu quando fui candidato em sexto lugar, ou páreo comigo, se não foi menos, foi páreo comigo, lá em 2000 e... Ela teve praticamente o mesmo voto que você teve quando você não se elegeu. Pois é. Quando você não se elegeu. Quando eu não concorri. Quando você concorreu em 2004, que o número de votos foi muito diferente, não. Foi 1.800 e pouquinho. A gente ficou ali pareado. Eu não estou diminuindo o resultado dela, não é isso não. Eu só estou fazendo uma comparação no sentido de que isso tem demonstrado a ausência de presença de eleitor às urnas. Cada vez está sendo... Cada vez menos. E se continuar assim, talvez daqui a 4 anos, nós tivemos agora vereadores eleitos com 400 e poucos votos, que é tão vereador quanto quem teve mais votos. Você sabe que lá na Câmara isso não importa. Isso só enfraquece a representação. Mas se continuar assim, não que nós vamos ter com 300, com 200, porque aí vai ter 50, foram 50 mil, não que a gente vai ser 60. Não, é o mérito 70. De quem se elegeu. Não estou diminuindo o voto de ninguém. Eu estou só pegando como parâmetro de comparação que a cada ano que passa, cada eleição está tendo menos participação da sociedade. Isso é muito grave. A gente não está diminuindo ninguém na votação. A gente está questionando, sim, a gente está parecendo... A verdade também é que no Brasil a gente fala que o voto é obrigatório. Não, mas não é, né? Você paga uma multa de R$3, tem 200 motivos para justificar, não é obrigatório. Eu acho que o argumento não é esse. O argumento tem que ser: a participação pode transformar a realidade. A ausência de participação muda essa realidade certamente para pior. E a gente tem visto o resultado político disso. E cada vez tem visto mais. Vamos para o rápido intervalo, voltando daqui a 2 minutos. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Cláudio, nós já falamos do passado, vamos falar agora do presente. Você já falou um pouco do que você anda exercendo, mas vamos falar um pouquinho do que o Cláudio Damião anda fazendo, tá? Inclusive você, deixa eu mostrar aqui, eu não sei se tem alguém aí que pode dar um pulinho aqui embaixo para me mostrar aqui. Vê se tem aqui. Puxa vida, Roberto José Canto escreveu para você, hein? Isso é um privilégio, hein? Uma belíssima apresentação do livro pelo Roberto José Canto. Roberto José Canto. Excelente professor, excelente figura humana, um amigo excepcional. Ele escreveu mais do que eu mereço. Aí a gente... Primeiro que ele tem um jeito assim tão... Ele tem um jeito bem fraterno, sei lá, doce de falar, né? Eu nunca vi, eu leio muito o que ele escreve, né? Você não viu o Roberto irritado, é difícil. Eu não vi, eu estou falando, ele saiu um low profile, né? Eu nunca vi, eu nunca soube que ele tivesse... sábio. É um sábio mesmo. Ele está mais na frente do que eu, pelo menos da mim, do que ele está. Esse é o livro que você lançou recentemente, né? Ele foi lançado há pouco tempo lá
Eu lancei ele na livraria Macondo, Café. Não foi tão, acho que foi em 2020, né? O que atrapalhou tudo foi essa pandemia, né? Então tem lá à disposição de quem tiver interesse em conhecer o livro de poesia. O Veneno que Me Salva é o título também de um poema. Esse aqui teve efeito do Cláudio Damião Vovô já? De certa forma, sim. Tem um poema aí para minha netinha. Mas o próximo vai ter mais, hein? Não sei. Vamos ver. Vai. Eu venho nessa atuada, né? Eu já participei muitos anos escrevendo lá na coluna do A Voz da Serra, o jornal do Ney Fabiano. Você sabe que eu acho isso aqui, eu acho que quando eu faço isso aqui, claro, no bom sentido, eu acho que tem alguns talentos que eu invejo no bom sentido. Um é o talento para poesia, o outro é o talento para música. Pode ser bater tamborim. Que eu falo, meu Deus do céu, como é que eu não consigo tirar uma nota disso? Eu também não sou da música. E poesia eu já até tentei. Uma vez estimulado pela falecida Dilva Modeste, tenta fazer trova. Eu tentei, mas não dava certo. Você sabe que a Dilva nos ajudou lá no concurso, né? A gente fez concurso literário, ela nos ajudou. A Dilva era uma doce pessoa, eu gostava muito dela, uma pessoa amiga, muita saudade dela. Dilva, Maria José Braga, o João Sapão. João Carlos Cortes Teixeira. João Carlos Cortes Teixeira também. A Gracinha da Simões, ela sempre me ajuda muito também. Ela me classifica como um poeta bissexto, aquele que escreve só de vez em quando. E de fato eu sou assim, eu não tenho eu sei, você não tem aquilo como diário, obrigação todo dia sua, ali, né? Não, hoje eu tenho no computador sem dar. Mais ou menos deu inspiração, volta. Mas para Neta vale, hein? Vamos falar agora do Cláudio Damião, estamos aí nos últimos 12 minutos, vamos falar um pouquinho do Cláudio Damião atual e do Cláudio Damião futuro. Você está falando que já está tendo essas participações aí, você tem cobrado ações do governo, mas o que você está fazendo mais? Você já escreveu um livro, né? Mas já é o segundo, né? Eu já lancei um livro de crônica, já lancei 2 livros de poesia. Isso. E escrevo lá no jornal Alternativa, e escrevo textos também na internet. E vivo nessa militância. Que eu acho que, por sinal, tem uma boa participação nas redes sociais, né? Eu me coloco presente. Eu acho que a gente tem que também instigar, provocar as pessoas à reflexão. Não dá para a gente ficar no mesmo lugar. É impossível que o ser humano não aproveite o tempo que ele tem de vida para refletir sobre a vida também. Claro. Mas a vida em sociedade, não é só a vida dele individual como criatura, mas como ele se coloca no espaço, né, social. Como é que ele atua dentro da cidade onde ele vive, do bairro onde ele mora, da escola onde os filhos estudam, da associação de moradores, dos conselhos municipais. Eu estou sempre, de alguma forma, envolvido e atuando e percebendo as coisas e chamando os amigos e debatendo e construindo coletivamente. Eu nem me coloco na condição de fazer isso isoladamente, não. Através das relações na vida que a gente constrói, a gente também vai trabalhando projetos e iniciativas e, de alguma forma, tentando interferir nos destinos do município, né, de forma positiva. Os projetos que a gente apresenta, eles têm esse sentimento, né, de participação coletiva. Eu estava falando no início para você, nós apresentamos um projeto relacionado à saúde. E olha, não foi agora, foi lá no governo do Renato. Depois nós reformulamos esse projeto com a participação de profissionais da saúde. O doutor Alexandre Castro é um deles, muito competente, 35 anos de vida na maternidade de Friburgo. Esse dia ele esquentou a cabeça lá, né? Pois é. E ele voluntariamente nos auxiliou, o professor Expedito, a construir um documento propondo alternativas para a saúde. Acho que a prefeitura precisava ter um pouco de sensibilidade e olhar. Até para dizer, olha, não nos serve, não nos interessa. Eu acho importante, pelo menos, você ter a obrigação de ler. Sim, mas e tudo é produtivo. Nem o interesse mostra. Aí tem outras temáticas com relação às leis que eu fiz ao longo do meu mandato de vereador. A gente está agora, Modesto, vivendo uma luta com relação à questão da violência contra a mulher, o feminicídio. Foi no mandato de vereador que eu constituí o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com participação das mulheres. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher foi uma luta para ele ser implementado no município, foi uma iniciativa do mandato. A notificação compulsória em caso de violência, para que o centro de referência tenha essas notificações, e o Conselho Municipal também, para você produzir políticas de startar essa violência. É um processo, inclusive, educacional, educar os homens a ter um outro tipo de comportamento, você ter uma nova geração que não veja a mulher como uma propriedade. Você está falando algo aí que muita gente pode ajudar, porque normalmente a violência contra a mulher ela não começa de repente. Muitas vezes ela começa e pessoas próximas estão vendo e vão deixando. E eu penso que quem vê tem a obrigação de
Se tem como intervir diretamente, intervém, se não, procura os meios legais para intervir. Eu estou falando, por exemplo, que aconteceu num condomínio que eu morei. Você não pode naturalizar a violência. Eu fui obrigado a usar conhecimento meu dentro da polícia e denunciar um morador lá. E ele foi pego agredindo a esposa, e a esposa ficava quieta. Talvez ela não tenha amparo, né? Você fez um papel. Você sabe que Friburgo se destaca no cenário nacional em termos de violência contra a mulher. Eu acho que a gente tem que combater até toda a violência. Toda, né? Qualquer. Toda, qualquer. O homem morre, tem que ver por que ele morreu. Sim, a mulher morreu, tem que ver por que ela morreu. Mas a gente tem uma sociedade machista, né? Embora a maior parte da sociedade seja formada por mulheres, no contexto geral, são mais mulheres que homens, ainda assim a presença masculina, ela se faz muito forte num espaço de domínio, de controle. Ainda tem muita gente que olha a mulher, tem muita gente que olha a mulher ainda como uma posse, né? Propriedade. Como se fosse uma caneca, uma casa. Os relacionamentos acabam, o que pode restar desse relacionamento pode ser os filhos, pode ser uma amizade, pode até ser uma relação que não é amistosa, mas cada um para o seu lado, a distância, acabou. Não é que... Agora mesmo, o rapaz acabou de matar a parceira dele, uma ex-companheira. O que se indica que foi um feminicídio. Depois se envenenou, tentou se matar, então tudo aponta para que foi um feminicídio. Foi. E aí os casos vão se repetindo, tantos que não ganham evidência. Mas aí eu estou achando que a participação da sociedade tem que ser mais ativa. Mais ativa. Então isso é um conjunto. Nessa ponta de quê? Porque para mim não começa... Esse caso lá no condomínio, a gente já vinha acompanhando o caso há mais ou menos um ano, até que uma hora eu cheguei um dia e falei, não, agora vamos dar um baixo, porque a mulher não faz nada, eu vou fazer. Mas você pergunta, e as ações? Quer dizer, eu estava falando aqui, o município não tem um plano diretor. Eu já venho debatendo isso desde que eu assumi o mandato na Câmara. O plano diretor tem, ele nunca foi implementado porque nunca foram votadas as leis complementares, então ele não existe. É um plano diretor capenga. O plano diretor foi feito, foi o plano diretor participativo no governo da Saudade. Foi em 2008. Aí ele foi aprovado e ele precisava ser regulamentado no governo seguinte, nos períodos subsequentes. E eu chegava e cobrava, gente, tem que regulamentar, tem que... O prazo venceu, um novo plano deveria ser apresentado, votado, debatido, discutido, e a gente até hoje... Aí alguém pode estar perguntando, o que é o plano diretor? É exatamente o planejamento que vai regular os destinos do município, onde pode construir, onde não pode, área de expansão. Isso tem a ver, quem assistiu ontem as imagens, e hoje também, daquela tragédia em Petrópolis, não pode esquecer 2011 e não pode esquecer que a falta de planejamento pode nos remeter novamente a uma situação como aquela. E não é difícil. Não, já passou? Não passou. Isso por isso que a gente fala que a gestão pública tem que ter, além de continuidade de um governo para outro, ela tem que ter planejamento. Tem que ser política de Estado, não política de governo. Não é de governo. Então, assim... Friburgo está vulnerável, é um dos municípios mais vulneráveis e que se pode voltar a acontecer uma tragédia. Pode sim. Não podemos perder de vista. Como é que evita isso? Com planejamento, com aplicação de recursos, com a retirada de famílias de áreas de risco, com regularização fundiária, removendo as pessoas para a área de risco para outras áreas. Cláudio, eu vou ter que cortar você um minutinho, que a gente está faltando só 3 minutos. Tá bem. E eu preciso saber de uma coisa já. Você pretende se vir candidato em 2022 a algum cargo? Ou está se preservando para 2024? Tem 3 minutos para responder isso. Não, eu respondo aqui objetivamente em 3 minutos. Sim, tenho o desejo de concorrer a deputado estadual. Não está definitivamente resolvido isso, é um processo. Hoje o processo eleitoral está todo confuso, agora vai ter a discussão com relação às federações partidárias, né? Então você observa que todos o Supremo deu uma colher de chá, né? Ele ia prorrogar até maio. Até maio. Eu acho que foi até prudente deixar até maio, não tem que deixar isso para diante, tem que resolver essas questões. Então, quer dizer, você pode observar que todos os movimentos políticos estão um pouco parados, então essas definições vão dar um pouco mais adiante. Mas sim, tenho esse desejo. Tem esse desejo. Mas você ainda pensa em 2024 também? Tudo vai depender dos reflexos dessa decisão agora. Né? Mas você não bate martelo contra, não, né? Não, de jeito algum. Eu sou um ser político, eu estou à disposição para debater os problemas do município, contribuir. Não tenho interesse em assumir cargo nomeado de indicação política. Esse é o meu cenário. Né? Não tenho o menor. As contribuições que a gente faz são voluntárias, sem interesse em contrapartida. Compreende? Às vezes alguém vai, não, eu quero ajudar, mas quer um carguinho, quer uma nomeação. Isso não passa pela minha cabeça, nunca foi meu comportamento. Aquelas contribuições que a gente leva são voluntárias, a bem do interesse da população. Tem que falar rapidamente do trabalho que vocês estão fazendo na rádio, né?
Sim, nós temos um programa na Rádio Comunidade, 104,9 FM, Rádio Comunitária Nova Friburgo, em que a gente faz debate. Você está convidado. É sexta-feira, todas né? as sextas-feiras, de 10 às 11 horas, e no domingo tem a reprise, né, do programa anterior, ao meio-dia. Isso é importante. E a gente fala de cultura, fala de educação, fala de saúde, fala de tudo. Uma das coisas que o público tem que fazer é se expor. E ele tem que usar os recursos na mão, né? Sim. Rádio, televisão, redes sociais. São convidados diversos, de temáticas diversas. É um programa com esse dia eu vi um que ele me mandou, foi com... Ele teve no meu programa, foi com... Ah, meu Deus, agora a gente vai ficando na idade, vai esquecendo o nome. Lá do FETEC, né? Ah, o André Mello. João André. O André Mello, excelente Ele esteve aqui comigo, eu gostei dele. Olha, você já vai pensando em 3 músicas do seu gosto, porque você, no dia que for entrevistado, você vai escolher 3 músicas que vão ser tocadas depois do programa. Ah, que bom. Como a gente não está podendo fazer no estúdio, normalmente as músicas são apresentadas ao final do programa. Não tem problema não. Bem, a gente está chegando ao final, acaba, 1 hora. Quero agradecer os pedidos pela presença, obrigado por ter vindo, os pedidos. Agradecer lá em cima o Marconinho, o Pabrinho que me ajudou aqui. Deixar 1 minuto para você falar com o nosso telespectador e dar seu boa noite. Eu agradeço a vocês que acompanham o programa, que me acompanham na internet. Se puder curtir minha página lá no Facebook, Instagram e levar as suas contribuições. Eu no Facebook ideias. Eu estou sempre de olho em você. Pode levar as críticas também, eu estou aberto ao debate, né? Com um sentido sempre positivo de ajudar e beneficiar o município. E estou observando o Modesto aí já há alguns meses falando dessa questão lá do caminhão que está parado, lá em todo o programa ele fala isso. E você da mesma forma, né, exerça essa sua cidadania, seja com relação a um carro estacionado irregularmente, seja com relação a uma concessionária que não presta o serviço adequado, seja com relação a qualquer assunto, seja cidadão, participe. E acompanhe aí o Cláudio Damião. Eu sempre falo, o primeiro manto que eu comecei aqui, foi quando houve a tragédia e largaram aquela praça lá dos Trovadores. Eu enchi a paciência até fazer. Não estou dizendo que foi feito por minha causa, não. Ali naquele muro ali na Campesina, o Rogério falou que fez. Ô, Modesto, aquilo ali eu fiz, que eu falei, não posso sair, deixar aquele muro para você ficar depois me perturbando. Então eu só peço coisas factíveis. Alguém me perguntou, Modesto, por que você não fala da RJ da Serra Mar? Eu falei, não vou falar, porque o governador está lá no Rio, não vai me ouvir. Agora, a carreta ali eu posso falar, que está travancando a vida dos outros, e o prefeito, através do secretário do Minhoco, não tira, né? Aí me perdoe. Eu vou deixar para você, em homenagem a você, já que você é um poema bissexto ou não, é uma frase atribuída a Voltaire, que a gente nunca tem certeza se é, né? Mas se não foi, pelo menos ele foi um célebre escritor, ensaísta, filósofo e iluminista, né? E foi um dos grandes nomes do iluminismo francês, né? Que, em verdade, trouxe muita luz para a humanidade, principalmente entre os séculos XVI e XVII, né? E até o XVIII, né? A gente vivia aqui do obscurantismo, que muita gente não sabe, eu estava até falando para você. Agora, amanhã vai ser os 420 anos da morte de Giordano Bruno, que morreu queimado pela igreja, porque disse que a Terra não era o centro do universo, né? Chama-se obscurantismo, e a gente tem que ser contra o obscurantismo sempre. Mas Voltaire disse em homenagem à poesia: a poesia é a música da alma, e sobretudo das almas grandes e sentimentais. A poesia é a música da alma, e sobretudo das almas grandes e sentimentais. Almas grandes de Cláudio Damião e sentimentais do vovô Cláudio Damião, né? Vovô de 2 netinhas, então, da Sofia e da Beatriz. Uma com 1 ano e 8 meses, outra com 4 aninhos. Vou te contar uma coisa, é muita corujice. É bom demais. É muita corujice. Uma boa noite a todos. E parabéns a todos, vovô e vovó, tá? Porque realmente deve ser uma delícia, né? Então, boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.